Oi, pessoal! Tô aqui de volta. Prometi para vocês que teríamos mais encontros. Esse é o terceiro encontro, olha que bacana. Começamos o ano aí com o primeiro encontro com o time, aí o segundo encontro com o Antônio, que é o nosso gestor, e hoje a gente tem uma participação mega especial. A gente fez uma enquete até para saber quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para conhecer melhor, para entender um pouco mais da CE e da Cogna através dele. E a gente conseguiu uma agenda aí com ele, porque a agenda dele realmente é bem corrida. Porque além da CE, tem outros canais também que ele está à frente e a gente está acelerando aí, correndo para uma virada, um fechamento de um ciclo e começo de outro. E eu queria primeiro agradecer a participação e mostrar para vocês tão esperada a participação que é do nosso diretor Pedro, que se disponibilizou para vir aqui falar com a gente. Vocês têm muita gente nova na consultoria, todos os dias entram novos consultores e as pessoas sempre perguntam como que é a estrutura, quem que realmente está à frente disso. Então, Pedro está aqui conosco, vai falar um pouquinho, tem muita gente curiosa para entender a trajetória do Pedro aqui. Primeiro, quero te agradecer pela disponibilidade. Obrigado. É uma honra ter você aqui no nosso encontro. E, Pedro, primeiro, assim, fica à vontade, é um bate-papo, mas as pessoas sempre perguntam, mas o Pedro está na Cogna desde quando? O Pedro começou em que canal? Como que o Pedro, a trajetória do Pedro? Então, é uma curiosidade da galera. Tá, e fica à vontade aí, Pedro, para contar um pouquinho a sua trajetória aí nesses anos aqui na Cogna. Bom, obrigado, Dri, pelo convite, fiquei muito feliz. Eu não sabia que foi feita uma enquete. Foi feita uma enquete. Disso. Muito legal. Mas, pessoal, muito feliz na participação aqui De Frente com a Adri. Obrigado. Tô ansioso agora, Nunca aconteceu isso, nunca fico falando aqui. Eu sempre fiz o seu papel, não o papel que eu tô agora. Mas acho que já te respondendo, a gente tá em 2026, eu tenho 12 anos de companhia. Eu entrei na companhia em 2014, dia 10 de fevereiro de 2014, comecinho do ano. E isso acho que pouca gente sabe mesmo, mas eu não entrei na área de vendas. Eu entrei numa área que hoje não existe mais, que foi na área de retenção e rematrícula. Por quê? Na época, Adri, a gente vivia de 2 dígitos todos os semestres. A gente crescia muito, 10%, 20%. A gente crescia, a captação assim, era outro cenário, outro setor, outro momento da educação. E a gente crescia tanto que a gente não tinha como companhia um olhar para a nossa base de alunos. Então, sim, a gente tinha uma captação muito forte, só que a gente não tinha tantas iniciativas assim robustas para cuidar da base de alunos, a nossa base de clientes. Então, eu vim, junto com outros profissionais, para ajudar a organizar essa parte de, vamos chamar de fidelização e rematrícula. Então, o meu projeto inicial foi cuidar dessa parte de rematrícula, e acompanhar até o processo de cancelamento. Porque olha só que maluco, né? Isso faz 12 anos só. Mas quando um aluno queria cancelar, ele simplesmente ia no atendimento e falava assim, eu quero cancelar. E o atendente, na época, beleza, ok, cancelava na hora. Não entendia o porquê, por qual motivo, mas você não gostou do curso, é algum problema financeiro, o que era? Não tinha um processo para isso. Então, lá atrás, eu ajudei a criar esse processo, a entender, a fazer uma pesquisa, conversar com o candidato. Então, na época, por incrível que pareça, como a gente tinha uma abrangência muito grande do FIES, a gente não tinha o motivo financeiro para cancelamento ou trancamento. Então, a gente, na época, entendeu que muitos queriam cancelar porque ou não se adaptaram ao curso escolhido, ou porque, eu lembro assim, de casos que me marcaram muito, que eram, por exemplo, assim, eu não fiz nenhum amigo dentro de sala, eu quero cancelar. Eu não gostei muito do professor. E aí, na época, a gente criou um processo para falar assim, poxa, calma, você não tem nenhum amigo? Vamos te ajudar. Vou chamar aqui o representante de sala para poder te colocar, né, te envolver, te colocar dentro dos temas relevantes aqui para você se enturmar. E foi acontecendo, acho que a gente teve resultados muito bons na época. E aí eu só fui para o comercial em 2015, que foi na virada de ano. Teve uma mudança organizacional aqui na companhia e aí eu entrei na parte de planejamento comercial. Não era a parte comercial ainda, na parte de planejamento comercial. Eu ajudava na estratégia,
até em pricing eu ajudava, né, na precificação, do EAD, de polos. Então, a minha primeira experiência em vendas aqui foi na parte de planejamento e no EAD polos. Então, eu fiz grandes amigos desde 2015 que eu carrego até hoje aqui. Você já tinha tido alguma passagem na área comercial, Pedro, antes de Cogna? Não tinha. Não. Eu sempre trabalhei na parte que hoje a gente chama aqui de desenvolvimento comercial, até na parte de planejamento comercial e também até um pouco na área de marketing. Inclusive, a minha formação, poucos sabem, por formação, sou publicitário. Que legal. E aí, eu só entrei na área de vendas mesmo aqui na Cogna, que acho que foi onde eu me encontrei, assim. Falei, poxa, eu deveria ter feito isso antes. Isso em 2015? 2015 foi na parte ainda de planejamento. Né? Na parte comercial mesmo, foi acho que 17, onde eu assumi a gerência do call center. Eu tive experiência em telecom, cuidava disso. Eu assumi o call center e aí depois eu assumi uma operação que na época a gente chamava de expansão, que eram novas unidades, enfim, aí eu montei um time, um pouco mais próximo do que a gente já faz hoje. Que legal, vai fazer 10 anos ano que vem só. E entrar nessa parte do cuidado pós, né? Porque o comercial, a gente está ali preocupado em trazer aluno, em trazer cada vez mais um número de aluno, mas essa preocupação, essa frente de retenção nos dá muita leitura do que a gente pode melhorar, né? Sim. A parte de retenção, ela realmente nos mostra por que o aluno não quer cancelar, por que ele não quer mais continuar. Isso já nos dá muita bagagem para corrigir o começo, né? De buscar de uma forma mais estruturada. Que legal. E Pedro, como que foi assumir aí a liderança do comercial? Foi a liderança, eu assumi em 2019, se não me engano foi agosto de 19, então vai fazer agora 7 anos já, né, em agosto. E na época, assim, eu ainda sou novo, né, mas eu era mais novo. E eu lembro que, assim, era um desafio imenso, mas assim, imenso, uma responsabilidade, assim, tremenda. E eu lembro, assim, eu não sabia, eu não esperava. Aí na época o meu gestor me avisou na sexta-feira à noite. Ele falou pra mim assim, ó, você tá preparado? Seu final de semana foi tranquilo, né? Aí eu falei, preparado pra quê? Aí ele falou, ó, segunda-feira você vai assumir esse negócio todo aqui. Eu falei, cara, você é louco. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí final de semana, assim, ansiedade, né? Ansiedade, aí na época eu não tinha chat GPT, né? Aí eu passei o final de semana inteiro pesquisando, estudando, meu Deus do céu, como é que vai ser? E agora, pesquisando, estudando, vendo documentário, vendo filme, fiz de tudo no final de semana. Aí chegou na segunda-feira, teve outra mudança aqui, aí eu assumi a gestão. Era um cenário muito ruim na época, eu lembro que a gente tava em queda, eu lembro que o time ele tava assim, desmotivado, né? Acho que o time tava precisando talvez ali de um chacoalhão ali para voltar pros trilhos, e então foi um desafio assim muito grande. Mas eu lembro que na época assim, deu certo e acho que você vai perguntar, mas o que foi feito? Eu acho que o olhar pra gente, né? Acho que as pessoas eram as mesmas, não mudou absolutamente nada, mas acho que uma chacoalhada ali para todo mundo entender a dinâmica, o cenário, para voltar a bola pro jogo e dar continuidade ali, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? E a liderança é isso, né, Pedro? É investir nas pessoas, né? Entender realmente o momento de cada um, e cada um está no seu momento, colocar todo mundo no mesmo ritmo para buscar desafios cada vez maior. Tem que crescer, você passou por vários momentos dentro da Cogna, né? Vários momentos. Qual foi o momento que você realmente enxergou que, cara, educação é promissor? É uma área que eu estou aqui, eu consigo fazer a diferença com o time. Durante esses 12 anos, qual foi o momento que te deu mais certeza da sua decisão de estar aqui conosco, Pedro? Dri, eu acho que quando eu saí de uma multinacional, né, de telecomunicações, vim pra cá, eu lembro que passou a primeira semana, ainda tava sei lá, 4, 5 anos na outra empresa, tava me ambientando ainda, entendendo, não tinha caído a ficha ainda. Na segunda, terceira semana que eu comecei a entender, eu lembro que eu fiz uma viagem, eu fui pra Cuiabá. Nesse meu primeiro ano, eu visitei muito Cuiabá e Salvador. Cuiabá e Salvador porque eram, na época, as 2 maiores unidades que a gente tinha, antes da fusão com a Anhanguera ainda. A fusão com a Anhanguera veio depois. E aí, assim, quando você vai lá e você vê a realidade
né, de uma pessoa que está investindo nela, né, na educação dela, quando você vê, às vezes, no final de semestre, uma pessoa com os pais levarem os filhos para a faculdade no primeiro dia de aula, quando você vê a transformação que isso causa nas pessoas, acho que ali eu pensei, caramba, é diferente. É diferente. Vender isso aqui acho que até gratificante, porque Sim. a gente vende algo que muda a vida da família, não só da pessoa, mas da família. Eu até brincava, dando treinamento, no passado eu falava, galera, vender cartão de crédito é uma coisa, você vende uma dívida, né? Mas vender educação, você vai mudar a vida da família, talvez não, né? Você vai mudar a vida da geração dessa pessoa e dos filhos dela, para sempre. Isso não tá no salário, né? Mas tá ali no sentir, no dia a dia e na mudança que a gente faz para a sociedade. Né? Eu, como você, eu também vim de telefonia, e quando eu cheguei aqui, é diferente. Que eu estava acostumada a trabalhar com produtos, e produtos a gente sabe que é algo que você investe hoje, independente do valor, e daqui a pouco não vale mais aquilo que você investiu. E educação é diferente, é o contrário, né? Educação a gente investe para ter um retorno maior na frente, porque você acaba tendo mais oportunidades. Mas a gente sabe que muitas pessoas deixam esse investimento para frente, até por dificuldade financeira ou achar, não, a prioridade hoje não é investir na educação, mas a gente sabe que lá na frente, fala, por que eu não investi isso antes? Porque a educação realmente abre portas. E a gente levar essa oportunidade para as pessoas é gratificante. Então, quando a gente olha, eu fui aluna, eu sou aluna, você é. Então, não existe outro caminho para mudar a vida das pessoas a não ser pela educação. E quando a gente entra nesse mundo, a gente percebe o quanto é importante e o quanto tem pessoas que abrem mão desse sonho para lá na frente investir, né? Mas, Odri, acho que esse é o papel do vendedor na educação. Porque, assim, eu não tenho dúvida que toda a população mundial sabe que educação transforma, que tem que estudar. O grande ponto, exatamente o que você falou, muitos falam, acho que agora não é o momento, não é minha prioridade. Eu tenho que, sei lá, trabalhar, eu tenho meu filho, sempre vai ter uma desculpa. Sim. E acho que esse é o trabalho do vendedor, é mostrar para essa pessoa o que você também falou, que tem que colocar como prioridade na vida dele se ele quiser de fato mudar. E no nosso caso, não é que a gente vai fazer, não é só em uma semana, um mês. Então, sim, ele tem que se preparar, demora, né? 2, 4 anos para, de fato, aprender o necessário para mudar, para começar um emprego novo, ou ganhar mais, etc., para colher os benefícios que ele vai ter nesse período de educação, né? De estudo. É isso mesmo. E aí, Pedro, já tem um bom tempo que você está à frente de vários canais que são de uma representatividade enorme. E são muitas pessoas, né, junto do time. Você passou por Polo, você tá aí com um canal mega importante, que são as unidades, que o tempo todo a gente vê a preocupação em não só trazer o aluno, mas trazer o aluno com muita qualidade para que ele permaneça, ele fique conosco. E a gente tem esse trabalho na ponta de preparar todo mundo para receber esse aluno, e esse aluno realmente está cada vez mais satisfeito. O que te ensinou, quando a gente fala de liderança, trabalhar com pessoas? O que é mais marcante para você, não no olhar do Pedro diretor para o aluno, mas sim o Pedro diretor, líder de uma equipe enorme? O que as pessoas te ensinaram tanto nesses últimos anos, Pedro? Olha, acho que, Dri, várias coisas. Acho que todo dia é um aprendizado, né? Assim, eu sou um privilegiado por ter o contato de tantas pessoas que eu aprendo muito, né? Eu aprendo desde o meu gestor, ao meu par, à pessoa do time. Qualquer bate-papo, assim, a gente aprende, né? Uhum. Mas, assim, acho que falar o que me deixa muito feliz também, né? O que me deixa muito feliz é quando eu olho a evolução das pessoas. Então, quando eu vejo algumas pessoas que estavam aqui conosco há, sei lá, 1 ano, e depois eu vejo no bate-papo hoje e falo, caramba,
olha só essa pessoa, caraca, daqui a pouco, vai pegar meu lugar aqui. O que seria ótimo também. Mas assim, ver a evolução das pessoas, eu acho que é muito satisfatório. E eu sempre pensei, Dri, que eu acho que é importante dar oportunidade para as pessoas. Então isso foi algo que eu sempre pensei e sempre tento fazer. Que eu acho que às vezes as pessoas precisam na vida de uma chance. Uma. Às vezes as pessoas só precisam de alguém que faça assim, cara, vai você, vem. Sim. E eu sempre pensei também assim, se o que tivesse na minha mão, se eu puder dar oportunidade para as pessoas, eu sempre darei. Aí vai o fator humano da pessoa também querer, né? Querer. Ter a ambição, que é diferente de ganância, né? A ambição, a vontade, a fome, né? De crescer, de prosperar. Então eu acho que dar chance às pessoas foi algo que eu já me decepcionei muito, porque, né? Às vezes algumas pessoas você dá espaço ou não querem, ou eu não consigo colocar a vontade na pessoa, né? Mas também eu acho que o saldo é muito positivo, né? Eu acho que quando você vê pessoas que tiveram uma oportunidade, estão crescendo, estão prosperando, estão, né? Enfim, evoluindo, eu acho que isso é muito gratificante. Pedro, tem 1 ano que eu estou na empresa, que participo semanalmente de encontros com você, com a sua, nas nossas reuniões. E esses dias eu me peguei questionando, cara, como ele consegue toda semana estar com essa energia, é sempre direcionamento, e tem semanas que tá pegando fogo, tá acontecendo muita coisa no mercado, tá acontecendo muito o comportamento, ali a gente tem que estar ligado, e você sempre traz nas nossas reuniões algo a mais pra gente pensar, pra gente sair da caixa, pra gente realmente buscar. Que eu acho que uma reunião, ela agrega quando a gente sai de lá, fala, cara, por que eu não pensei nisso? E você sempre está à frente disso, com essa vontade, essa motivação. O que te faz, toda segunda-feira que é nosso encontro, tá com essa energia e com tanta inspiração, assim, para trazer sempre pra gente, porque não é encontro só de cobrança, porque isso faz parte, a gente está na área comercial, a gente tem que cobrar, mas é de incentivo, de fazer a gente sair da caixa e ir mais além do que a gente está fazendo. Onde o Pedro busca toda essa inspiração? Obrigado, porque eu não sabia disso. Não, assim, acho que não é fácil, né? Porque, querendo ou não, galera, poxa, todo mundo tem conta para pagar, briga com a mulher, com o filho, né? Acontecem várias situações, né? Não é fácil para ninguém, mas eu acho que... Eu li um livro também, eu sempre gosto de falar nesse livro. É um livro muito básico que, poxa, foi um livro também que mudou meu modo de pensar. Também tive gestores que me ajudaram muito nisso. Mas é um livro que ele fala da importância de você ter um ambiente de trabalho que te inspire e que te faça também ser feliz, né? Não adianta você... Às vezes você pode ter um propósito bonito. Poxa, eu gosto do que eu faço, só que você tá num ambiente que não é legal. Cara, isso é muito ruim. Sim. Então, eu também me cobro muito de pensar, poxa, o ambiente, apesar da cobrança, do desafio, né, da responsabilidade, ele tem um ambiente leve, tem que ser um ambiente que, de fato, faça a gente pensar, sair da caixa. Porque também aquele ditado, né? Eu não sou melhor do que ninguém aqui, né? Eu tenho uma posição hoje, mas assim, eu preciso de cada um de vocês aqui para a gente conseguir chegar no resultado. Então, acho que o meu papel é tentar provocar vocês para vocês também pensarem e a gente ganhar como um time, né? Não adianta nada só, vamos fazer isso aqui. Eu não vou ter a resposta de tudo, eu não vou saber tudo. Então, eu tento sempre pensar, poxa, buscar referências, tentar ter ideias, etc., para tentar provocar vocês, ver o que mais a gente consegue, enfim, evoluir, crescer. Que vai muito das pessoas, mas também vai de processo, vai de tudo, né? Não é só... O fator humano acho que é muito relevante, mas às vezes não adianta nada ter só a energia, a vontade e não ter também o método, o processo, a vontade. Acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Legal. Respondeu sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso consultor na consultoria. Vamos. A gente sabe que ele é um profissional que ele é independente, né? Ele é uma pessoa que compra realmente a ideia, o projeto. A gente tem várias pessoas no nosso time que tem uma renda extra ou que vive da consultoria. A gente tem perfil que é aluno
e está conosco para ter uma renda extra para conseguir concluir o curso. A gente tem aquela mãe que não consegue estar no mercado de trabalho por alguns motivos e trabalha de casa, oferecendo aí, tentando contatar pessoas para oportunidade de estudo. A gente tem vários formatos, mas são independentes. Eles não estão dentro de uma estrutura como um polo, uma unidade. Que conselho você dá para esse profissional que ele é autônomo, que ele é totalmente independente, mas que ele tenha sucesso conosco, Pedro? Odri, você estava falando, eu estava refletindo aqui. Eu acho que esse nosso profissional, ele tem várias vantagens. Por quê? Querendo ou não, ele não tem um chefe, não tem cobrança, ele tem horário flexível, né? Pode ser uma mãe, pode deixar o filho na escola, trabalhar por 2, 3, 4, 12 horas, independente. Mas eu acho que vocês que estão nos assistindo, o meu conselho é: pode fazer o básico, mas faça muito bem feito. Então assim, se você é um autônomo, eu acho que é importante que você dedique. Um conselho aqui, tá? Eu levaria, se eu fosse um vendedor autônomo hoje, eu me trataria como se eu fosse uma empresa. Eu pensaria o seguinte, olha só, eu sou uma empresa, Pedro Henrique Ferraz Limitada. Eu sou uma empresa. Então tá bom, eu sou uma empresa, eu preciso de, vou arredondar, 5 mil reais para manter meu custo aqui, tirar meu salário, etc. 5 mil reais. Quanto eu tenho que ter, o que eu tenho que vender para ganhar 5 mil reais? Poxa, tem que vender, exemplo, tá? 10 graduação, 5 profissionalizante. Beleza. Então tá bom, meu desafio do mês é esse aqui. Eu vou fazer isso aqui. A hora que vai fazer é você. Pode ser 2 horas por dia, pode ser... Igual o Uber. Isso. Uber não faz isso? Faz isso. O Uber sai de casa e eu converso muito com eles, assim, qual que é a meta do dia? Ele fala, pô, a meta do dia hoje é 300. Eu tenho que fazer 300 por dia. Cara, pra mim, você, vendedor, tem que ser igualzinho. Você é uma empresa, você tem que ter a sua meta mensal, consequentemente a sua meta do dia. Eu tenho que fazer 2 vendas aqui. Faz 2 vendas, galera. É isso. Então, eu me trataria como empresa, investiria também, né? Você vai ganhar como uma empresa, você vai receber lá, o exemplo que eu dei, 5 mil, eu vou ter que investir mais aqui. Sim. Fazer uma campanha, né, de tráfego pago, investir, sei lá, curso, que a gente mais oferece é curso, não é? Bastante. Aproveitaria ao máximo para me desenvolver, para evoluir e abrir caminho também, fazer relacionamento, empresas com serviço público, para você ganhar escala. Porque daqui a pouco, galera, você pode sair, eu acho que esse seria o trajeto ideal, o movimento ideal é você de um vendedor só, daqui a pouco você colocar 5 vendedores para trabalharem junto com você. 10 vendedores. Aí daqui a pouco você montou um distribuidor. Você já virou uma pequena empresa já. De uma micro, de um MEI, já virou uma pequena empresa. Você já é empresário, galera. Então, assim, isso aqui, vocês não podem tratar a consultoria ou qualquer programa de afiliados como uma renda extra, né? Pode até ser por um determinado momento, mas assim, dedique-se e planejem-se para que seja de fato uma empresa para você ganhar o seu dinheiro. Eu acho que aí tem uma vantagem que o CLT não tem. Porque o CLT, querendo ou não, galera, tem o trabalho ali, tem que bater, tem o chefe, tem o horário, tem que fazer aquilo. Você não. Cara, você quer ir pra praia? Vai pra praia. Mas faz a sua meta do dia, igual o Uber lá. Resolve a sua vida. O exemplo do Uber foi perfeito. Esses dias eu peguei um Uber e ele iniciou há pouco tempo, ele aluga o carro para trabalhar. E aí a gente conversando, até falei da consultoria para ele, e a gente conversando, ele falou, Adriana, pelo menos eu tenho, no mínimo, eu saio de casa para garantir pelo menos o valor do aluguel do carro, mas eu não posso viver só disso. Pra pagar a conta só? Eu tenho que pagar a conta, eu pago o aluguel, então eu tenho quantas horas eu vou me dedicar para ter no mínimo aquela renda. E é realmente isso, né? Quando a gente fala de ser um profissional independente, a gente tem que ter muita disciplina, né? E tem que ter a sua meta, independente se você tem chefe, você tem que, eu sempre falo para os afiliados, põe uma meta para você, qual que é o seu objetivo? É ganhar X?
tem que começar, para ganhar isso, o que eu preciso fazer? Então, a gente tem bastante afiliado hoje na consultoria que tem uma renda muito boa, mas não começou de uma hora para outra, não começou do nada. Realmente o que você falou é perfeito, tem que investir, né? Tem. Em tudo que a gente faz, a gente precisa se dedicar e ter muita disciplina. E eu vi uma frase, um fundador nosso, que teve semana passada aqui, a gente completou 60 anos de companhia, e o fundador, ele falou uma frase que eu vou falar o que eu lembro, tá? Ele falou assim, ó, você pode plantar qualquer coisa, mas você só vai colher o que você plantar. Então assim, galera, se você quer colher X, 5 mil reais, 2 mil reais, você tem que plantar. Se você não plantar, galera, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, se você é nosso vendedor aqui afiliado, ou isso vale pra vida, você tem que plantar, galera, você tem que se dedicar. Não vai dar certo se você não se dedicar. Nunca vai cair de mão beijada. Principalmente para educação. Nunca ninguém vai chegar para você e vai falar, poxa, tudo bem, Adriana, eu gostaria de fazer um curso com você. Isso não vai acontecer, galera. Você vai ter que ser proativo e buscar. Essa é a diferença. E aí, assim, tá na nossa mão. Tá na nossa mão. Igualzinho o Uber, a diferença é que o Uber tem que pagar um carro. Você não precisa ter um carro. Você pode fazer online, você pode fazer andando, no ponto de ônibus, visitando empresa. É só querer e plantar. É isso. É ótimo, é exatamente isso. E a gente falar em empresa, a gente tem 47 mil empresas já cadastradas conosco, né? Então, praticamente as principais do Brasil. Exatamente. E se não está cadastrada, a gente cadastra. Então, tem muita oportunidade, muita oportunidade. Fala aí a oportunidade, Pedro. O que você enxerga daqui para frente nesse mercado de educação? Hoje a gente tem a graduação, a gente tem a pós-graduação, a gente tem técnico e a gente tem profissionalizante. O que você espera? E a gente, como uma consultoria, com vários afiliados, a gente tem que estar preparado para o que vem aí no mercado, o que está realmente, o que é promissor. Qual na visão do Pedro, a grande oportunidade para a gente abraçar? Eu acho, Dri, que educação, a gente tem oportunidade em todas as frentes. E eu vou explicar todas. Primeiro, graduação. Saiu uma pesquisa agora, recente, que só 22% da população do Brasil que pode estudar graduação estuda. Só 22%. Dri, é muito baixo. É menos de 1/4 da população tem graduação. Olha a oportunidade aí. E tem gente que olha só para os 22, não olha para os 78. Então, vai falar, mas às vezes está difícil, porque um curso agora não tem mais no EAD. Mas tem tanto curso, tem tanta oportunidade, galera. O Brasil tem uma demanda assim gigantesca. Não dá para falar que está difícil, porque tem oportunidade. Mas é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. A gente vai ter que mostrar pro brasileiro, para qualquer pessoa do mundo, pode ser até um norueguês. Ele também, às vezes, não vai achar que não é importante para ele. Mas vai ter que mostrar a importância da graduação e da decisão agora. Ponto. Graduação. Pós-graduação. Temos 22% de pessoas com graduação. Cara, 22% de pessoas são, 40 milhões de pessoas aqui. Uhum. Olha o mercado potencial que eu tenho para fazer uma graduação. E a pós, ela pode ser, assim, variada, pode ser no setor. Muita gente faz uma graduação e a vida acaba caminhando ele para outro setor. Tem que fazer uma especialização, faz uma pós, etc. Tem pós de 4 meses, 6 meses, 8 meses, enfim. E aí, às vezes, você é um funcionário público. Se você tiver pós, você consegue ganhar um pouco mais. Oportunidade para vocês. Profissionalizante, para mim, eu já falei algumas vezes aqui internamente. Para mim, este produto é o que tem mais potencial, até mesmo do que a graduação. Por quê? Porque é um curso barato, é um curso curto e é um curso disponível para qualquer pessoa. Tendo graduação, tendo ensino médio, tendo pós-graduação, qualquer pessoa, qualquer idade. Então você tem cursos de massoterapia, cake design, né, que é design de bolos, mestre cervejeiro, tem um monte de coisa, um monte. E a população mundial, e a brasileira consequentemente, está aumentando a expectativa de vida. As pessoas não vão parar de trabalhar, Adri, com 60 anos. Não vai. Às vezes vai ter que ter uma outra profissionalizante. Às vezes você tem a manicure está lá.
já trabalha, mas se ela fizer um curso de reflexologia, que é uma massagem nos pés, etc., ela já consegue ganhar mais, sei lá, R$100 em uma massagem nos pés que ela faz junto com a pedicure. Então, olha quanta oportunidade tem. Então, são cursos que começam acho que vai de 1 mês a 7, 8 meses, baratos, com um potencial gigante. Se eu fosse vendedor dele, assim, ó, profissionalizante, você tem que colocar como objetivo vender pelo menos 1, 2 por dia. Porque você vende em qualquer lugar. Ponto de ônibus, você pode prospectar gente e vender. Sei lá, vai andar lá no comércio, na rua principal da cidade, você pode abordar alguém e vender. Tem oportunidade para tudo. E por último, mas não menos importante, o técnico, para muitas pessoas, pode ser a porta de entrada para o ensino, para a educação. Às vezes a pessoa quer ser enfermeira, um exemplo aqui, não quer ficar 5 anos fazendo curso de enfermagem. Então você pode falar o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, você vai cursar então técnico de enfermagem, você vai cursar aqui por 1 ano e meio, você já vai começar no mercado de trabalho, já vai ganhar um bom dinheiro, porque um auxiliar de enfermagem paga bem, já vai para o mercado de trabalho, depois você pode concluir a graduação. Esse é um exemplo, tem de administração, de logística, de tudo. E o técnico, para quem não sabe, acho que foi fundamental para países que hoje são desenvolvidos, né? Uma Coreia do Sul, etc., apostaram muito no técnico para poder acelerar o desenvolvimento do país. Então também tem uma oportunidade gigante aí. Ou seja, todo mundo, pra né? todo mundo. O mercado é enorme, Tem que querer, tem que ter a fome, tem que plantar. Então, assim, oportunidade, galera, tem. É só você ter esse plano aqui e buscar, fazer. E eu falo que até na nossa rede de relacionamento, quando vem um novo afiliado, ele fala, Adriana, por onde eu começo? Começa pelas pessoas que você conhece. Sua família, seus amigos. Eu tenho na minha família mesmo um pré-adolescente que ele está totalmente em dúvida o que ele vai fazer. E aí eu comecei a falar sobre o profissionalizante, né? Porque ele quer começar a trabalhar e ele mesmo ter a oportunidade de pagar a faculdade. Eu falei, faz um profissionalizante rapidinho, que vai te dar oportunidade aí no mercado e você em seguida já faz sua graduação, que é o tempo até para você decidir o que você vai fazer. É um mercado que nós estamos, que tem oportunidade para todo mundo. E quando a gente falou várias vezes do profissionalizante, da pós-graduação e do técnico, é só a gente realmente identificar onde tem oportunidade e ir buscar, porque a oportunidade realmente bate na porta. A gente passou agora há pouco por um verão absurdo e faltou profissional de instalador de ar-condicionado. É isso. Faltou no mercado mão de obra. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo. E a gente leva isso e a gente tem que levar essa oportunidade para as pessoas. Ótimo ponto, assim. Falta mão de obra no Brasil, galera. Falta mão de obra. Não é só instalador de ar-condicionado, é garçom, é auxiliar de limpeza, é para tudo. Falta mão de obra. Então, a gente também precisa ajudar também os empresários a conseguirem mão de obra na educação, preparando aí os jovens e quem quer que seja para entrar nesse mercado de trabalho. E a gente falou agora há pouco sobre empresa, né? Às vezes a empresa precisa de um profissional mais qualificado, e por que não a gente levar essa oportunidade para ele investir nos funcionários dele, né? Porque às vezes aquele profissional está dentro de casa. Então você reter uma pessoa, dar a oportunidade de levar conosco para os colaboradores, isso é importante, a gente pode levar isso para as empresas. E como também quem nunca pensou, nossa, eu vou me mexer no mercado porque eu quero ganhar mais, onde eu estou não estou ganhando bem. Mas o que eu estou fazendo para a empresa onde eu estou e me enxergar também? Então, realmente, a gente tem que levar essas oportunidades para as pessoas. Porque, como eu falei no início, não tem outra forma a não ser pela educação, e a gente trabalha com isso, a gente vê todos os dias as oportunidades surgindo. Pedro, o que é a consultoria para você hoje? Você está à frente de um canal mega importante, que são as unidades. Você está à frente de um canal também, que é o Contact Center. Você está à frente dos canais que estão dentro de novos canais. Então, a gente tem Cogna Empresa, a gente tem Você Indica, a gente tem distribuidor e tem a consultoria.
Qual que é a sua expectativa agora para o próximo ciclo, que a gente está encerrando um agora e iniciando outro? O que você espera do nosso time? Adri, eu acho que o consultoria, para mim, vai parecer, né, até demagogia que eu vou falar, mas assim, é para mim o canal com o maior potencial que tem. Porque não tem barreira alguma, né? Qualquer pessoa pode entrar, desde obviamente que compra ali, né, tem a MEI, etc. Mas assim, a gente é um canal que tem um potencial de expansão muito grande. Acho que a ambição do consultoria, ela é de ter de fato vendedores nas 5.500 municípios do Brasil. Cada um dos municípios a gente ter um vendedor da consultoria educação, né, revendendo os nossos produtos, levando educação de qualidade, ganhando dinheiro, né? Eu não quero nem você nem ninguém quer ter vendedor que não ganhe dinheiro. A gente quer vendedor que ganhe dinheiro, tá? Nos 5.500 municípios e para movimentar de fato a educação, né? Às vezes, igual a gente falou aqui, muita gente não toma essa decisão porque não tem ninguém para ir lá e mostrar para ele. Então, para mim, o potencial da consultoria é de ter pelo menos um vendedor, de crescer cada vez mais, de expandir, da gente ter um maior exército de vendedores aqui de qualquer segmento, mais que Natura, mais que Avon, mais que mais? Yakult ainda tem ou não? Tem, né? Tem Yakult? Sei lá. Tem. Mas qualquer outro tipo de afiliado, porque aquilo que a gente falou, a gente tem propósito, a gente tem, né, produto de qualidade, a gente tem uma grande distribuição e o consultoria tem que ser isso. Ele tem que crescer. E você também que é consultor, convida seu amigo também, poxa, quanto mais pessoas estudarem aí, melhor, né? Convida aí para trabalhar conosco, para fazer parte da consultoria, né? Que só assim a gente vai conseguir mudar, de fato, as próximas gerações do Brasil. Ótimo. E o bom do consultor, nosso afiliado, ele pode atender o Brasil todo. O Brasil né? inteiro. Ele não está preso na região onde ele mora. Barreira. Ele é assim, a oportunidade é enorme, é imensa, então tem muita oportunidade. Que bom ouvir isso de você, Pedro. Gente, olha aí, hein? Nosso diretor apostando o máximo na consultoria e a gente tem um mundo de oportunidade com certeza. Só depende de você, né? É dedicação, é o conhecimento, a disciplina, porque oportunidade tem bastante. Pedro, último recado. Já tá acabando mesmo, né? Caramba, sou rápido. O que você quer deixar algum recado aí, algo que para você é importante? Não, acho que é assim, pessoal, uma mensagem para os vendedores, né? Eu sei que às vezes a gente acaba criando limites na nossa cabeça. Então, eu falo isso muito pro time, né? Às vezes a gente cria barreiras nas nossas cabeças que não existem. Então, primeira coisa que eu peço para você, tira essa barreira, tira a desculpa, mas é que eu não sou CLT, mas é que... Tira a desculpa, galera. Pensa no que está na sua mão e o que você consegue fazer. E educação, assim, pode parecer complicado para muita gente, mas não é. É um funil de venda simples. Tem que ter inscrito e tem que fazer, obviamente, uma prova e tem que ter a matrícula. É só isso. E para você vender, você tem que prospectar. Você tem que ser proativo. Funciona na internet? Funciona. Tem que fazer tráfego pago? Sim. Mas não deixe de ir em lugares onde o tráfego pago não chega. Que é, igual eu falei aqui, na empresa, no comércio, no calçadão da sua cidade. Enfim, é lá que está o potencial. E o nosso resultado, galera, é de vendas proativa. Marketing, mídia, qualquer empresa faz. A gente também faz aqui. Mas você, vendedor, você é uma empresa, não esqueça disso. Então tá na sua mão ir lá, fazer esse relacionamento com a empresa, ficar lá no calçadão, compra lá, investe em você, compra uma tendazinha, um standzinho, né? Você tem todo o material de comunicação nosso, todos os treinamentos, invista em você. E para fechar, eu sempre falo que vendas são 3 coisas, né? Primeiro, método, que a gente ensina. A gente tem treinamento. Isso aqui é um bate-papo, é um treinamento. Né? Tem o nosso Eduven, que tem lá toda a capacitação possível lá. Disciplina, que é aquilo que eu falei para vocês também. Né? Tenha disciplina. Qual que é o seu desafio do mês? Quanto você quer ganhar? Né? Tenha consistência todos os dias. Se você vai trabalhar 2 horas por dia, não tem problema. Mas trabalhe focado nessas 2 horas por dia e coloque o seu desafio diário.
E por último, é a atitude. Então, se não tiver a atitude, galera, a ambição, a vontade, a fome, a proatividade, não vai acontecer se você tiver só um desses 3 pilares aqui fazendo com eficiência e com sucesso. São 3 coisas básicas aqui que vai, com certeza, trazer resultado para você. Para a vida, mas aqui em vendas, com toda certeza. Acho que é isso, Dri. Não existe uma receita diferente. Não tem receita. Não tem. É fazer acho que essas 3 coisas que o Pedro acabou de falar, bem feito, com dedicação, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Me cobra. Se você fizer tudo isso aqui e der errado, pode me cobrar. Todo mundo me manda mensagem. Nem sei como o telefone chega aí. Mas me manda uma mensagem, manda pra Dri. Porque não tem como dar errado. Não tem, galera. É isso. Gente, valeu. Pedro, quero muito te agradecer. Vai ter. Mas eu quero te agradecer. Foi rápido. Nossa, passou muito rápido, mas foi rico demais. É muito bom a gente trocar. Você tem uma experiência enorme e sempre que seja 5 minutos, seja 30 minutos, 40 minutos, sempre agrega. E a gente está cada vez mais trazendo mais afiliados para o nosso time e ouvir de você, eu acho que é uma grande oportunidade porque você não está aqui à frente como diretor do nada. Houve realmente a dedicação e estar com você é um presente pra gente. Eu quero muito te agradecer, porque, gente, uma segunda-feira trazer o Pedro aqui não é fácil, mas ele se colocou super disponível e obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Dri, todo o time da CE que tá aqui também e vocês vendedores. Acho que é um privilégio, né? É um privilégio estar aqui, batendo esse papo com você, Dri, e poder passar um pouco de experiência e de dicas. Então, galera, nada do que a gente falou aqui, esses caras da internet aí falam a mesma coisa, galera. Não muda nada. Segue o que a gente falou aqui, que não tem como dar errado, e é isso. Tá na sua mão. Então, bora fazer aí. Ótimo, obrigada. Pessoal, obrigada. Até o próximo encontro. A ideia realmente é trazer cada encontro uma participação que venha a contribuir. A gente está realmente pensando em levar mais informações para vocês e deixá-los preparados para, como o Pedro falou, não tem fronteira. Então a gente consegue atender o Brasil todo e tem muita oportunidade. Vejo vocês na próxima. Tchau. Obrigada, galera. Obrigada.